ao vivo. Jana, dá boa noite, pessoal. Você queria dar boa noite? Eu ia até falar, vai tomar o meu lugar? Não, é só de sacanagem, né? Brincadeira. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, chefe. Boa noite, Ju. Como vocês Boa estão? noite. Boa noite, Jean. Boa noite, Carlinhos. Pegadinha do malandro para você logo na entrada, viu, Jean? É porque ela baixou a cabeça para ler o negócio ali, daí já aproveita e a surpresa é bom. Vamos É lá? isso, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Lembrem de curtir a live, compartilhar, interagir com a gente, deixem as perguntinhas de vocês. Mas o mais importante de tudo, compartilhem a live. Compartilhar o conhecimento é sempre bom e ajuda a gente. E coloquem a aguinha. Acho que tá cedo ainda, né? Tem pouca gente, mas não esqueçam da água, por gentileza, que também faz muito bem. Boa noite, Rita, Carlos Lourenço, lindo e maravilhoso. Eu sou puxa-saco mesmo. Eliana, boa noite. Irma, seja bem-vinda. Ô, Jana, você tocou na questão da água. Na verdade, eu tenho dúvida se a hora que o pessoal entra, se eles pegam o começo da transmissão ou se eles entram no momento em que nós estamos. Alguém sabe responder? Entra, tipo, no atrasado e depois vai pro momento em que a gente tá. Tá. Então, por exemplo, se você der o recado da água no começo e a pessoa entrar 5 minutos depois, ela não pega do começo, ela pega da onde mais ou menos nós estamos falando, é isso? É, Sim. tipo isso. Tá. Vamos lá, vou lá só, a Vera colocou o link aqui, vou lá e já volto, peraí. Nesse aqui, Então, quando Elizabeth. a gente for começar lá, antes, depois. É porque tinha que ser. No meio da live a gente lembra, né? Boa noite, Elizabeth. É bom lembrar. Pessoal, quem puder, compartilha no status do WhatsApp. Isso daí tem dado resultado para nós. Bora lá ajudar na divulgação. Sirlene, boa noite. Nossa, eu tava com saudade. Eu fiquei 3 semanas sem estar na live. Tom, boa noite. é verdade, você estava bem sossegada 3 semanas sem. Olha, Janaína, eu ainda acho que a semana passada, a semana na retrasada, né? Eu ainda acho que você não estava com muita vontade de fazer a transmissão. Ridícula. Mais uma Gente, pegadinha do malandro para você, tá? sim. Vera, boa noite. Olinda, boa noite. Olinda. Gil, boa noite. A gente já brincou com ela, Vera, porque ela tá agora nova imagem, nova transmissão, então ela tá feliz da vida ali. Vai, gente. Você me Ah, amando aqui. Que linda. Para, com vergonha. Por favor, para. Essa imagem está com tanta resolução que se tiver espinha no rosto, vai aparecer. mas eu queria, que não tá branco aqui, mas o da Jana tá bem branco. Boa noite, Iracema. Vamos aqui também. Ellen, boa noite, seja bem-vinda também. E Vera falou, ficou topper, por favor, Vera, topper. Escreva corretamente, por favor. Esse topper rendeu o assunto, hein? Coisa doida. Vamos começar então, pode ser? Bora. Jana? Prece. Ok. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus Pai, tranquilizando e serenando o nosso coração. Deus Pai, agradecendo pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos e pedir sempre a sua proteção para que essa noite seja de muito estudo, de muito trabalho e que seja com tranquilidade, Pai. Que o Senhor nos auxilie em tudo que for necessário, que possamos
absorver o máximo de conteúdo que pudermos. Que o Senhor esteja sempre nos observando e cuidando de todos nós. Que assim seja. Quem chegou aqui, deixa eu ver. Laércio, boa noite, seja bem-vindo. Ney, seja bem-vindo também. E Dulcineia, seja bem-vinda aqui conosco. Oficialmente agora, depois das apresentações, vamos iniciar o capítulo 18 da segunda parte do Livro dos Médiuns, Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. Antes, porém, vamos lembrar rapidamente o capítulo 17, o anterior, Formação dos Médiuns. Lembrando o aviso que foi dado no começo. Desenvolvimento mediúnico, a formação dos médiuns se dá dentro do centro espírita, que é um lugar preparado, com pessoas com maior experiência, ambiente fluídico e equilibrado, devidamente preparado, em que é necessária a prece, elevação de pensamento, a tranquilidade, para criar um ambiente fluídico adequado para o desenvolvimento e a manifestação dos espíritos. Então, o capítulo 17 é fundamental nessa preparação. Trabalhamos algumas questões lá, e hoje, o 18, Inconvenientes e Perigos, ele trata de questões fundamentais e sérias que devemos observar para darmos ou não continuidade ao desenvolvimento mediúnico. Então, um capítulo basicamente, vamos colocar simples no sentido de quantidade de texto, é bem menor, mas de uma gravidade fundamental para tomarmos o máximo de cuidado possível com o que vai ser tratado aqui. Então, passando a palavra para a Juliana. Ju, fique à vontade. Vamos lá, iniciar mais um capítulo. E como o Carlinhos bem o disse, é de suma importância, como todos, né? Mas sempre tem uma cereja nesse bolo aí para que a gente se atenha a esses ensinamentos dos espíritos. E aqui ele vai falar inconvenientes e perigos da mediunidade. Então ele já começa falando de uma questão que, por vezes, acredito que quando tem a ausência do estudo, por vezes as pessoas podem realmente acreditar nessa pergunta que Kardec faz aos espíritos. A faculdade mediúnica é indício de algum estado patológico ou simplesmente anormal? Ou seja, pode ser uma doença, né? A questão da mediunidade pode estar relacionada a ser um doente. E a questão anormal é porque as pessoas entendem realmente como anormalidade a mediunidade. E a gente já aprendeu aqui que não trata-se de anormalidade, sim de uma predisposição orgânica nesse caso. E, na verdade, a patologia, a doença, nesse caso, seria por outro motivo. Ou seja, temos médiuns completamente vigorosos, ou seja, com a sua saúde absolutamente em ordem, e pode ter outros médiuns que estejam realmente passando por um problema de saúde, mas isso tem absolutamente nada a ver com a questão da mediunidade. Então, já começa desmistificando isso que por muitas vezes foi tratado como doença, né? Então, principalmente ali na frente, quando a gente vai falar sobre as crianças, a falta de conhecimento muitas vezes pode achar que aquela criança está doente, e muitas vezes não é, embora tenha lá os perigos, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Então, ele vai tratar também mais um pouco sobre a questão da fadiga, ou seja, exercer a mediunidade vai deixar esse médium fadigado, né? Vai deixar ele cansado? Vai, porque a gente ali já aprendeu ali atrás, principalmente na relação dos tipos de mediunidade. A gente já sabe que tem alguns tipos de mediunidade que vai precisar de um pouco mais de fluidos, ou seja, ele vai desprender muito fluido. Então, automaticamente, isso vai causar nele essa sensação de fadiga, mas que nada além do repouso para poder causar essa
animação novamente, o médium se revigorar e tudo mais. Outro ponto que ele trata aqui em relação à fadiga é em relação à questão do médium também, pela capacidade moral, pela capacidade intelectual, ele conseguir identificar o tipo de espírito que vai se comunicar, que está ali naquele momento, ou seja, aquilo ali vai causar nele, ele pode se abster, pela questão dele de conhecimento, pela questão moral, ele entender que é um espírito que vai causar nele esse impacto maior, então ele pode se abster. Em geral, o médium que tem uma questão moral um pouco mais elevada, ele vai controlar essa questão. Então, ele não vai perder tanto fluido, ou seja, ele não vai causar essa fadiga para o corpo, porque ele já entende o tipo de espírito que vai fazer aquela comunicação. Então, Kardec chama para a gente atenção para a gente voltar em alguns itens, como o 188 e o 194, que vai falar desses tipos de mediunidade e os tipos de espíritos que vão dar a comunicação. E logo depois, ele entra aqui na questão que também, por vezes, quando a gente entra na questão da falta do estudo, né, da compreensão da doutrina, muitas pessoas associam a mediunidade à loucura. E isso é um ponto, por isso que a gente fala que, por mais que o texto seja menor nesse capítulo, ele traz algumas informações que são de extrema importância para nós. Então, aqui na pergunta número 5, ele vai perguntar: a mediunidade poderia produzir a loucura? Então, produzir a loucura, não. A mediunidade não vai produzir isso. Mas, se a pessoa já tem um desequilíbrio psicológico, ela já tem ali, como Kardec fala, o germe da loucura, a mediunidade, em descompasso, com a falta de uma assistência, com a falta do estudo, com a falta do acompanhamento, ela pode, de fato, agravar essa situação. Então, por isso que ele chama a atenção. Então, a mediunidade vai causar no médium a loucura? Não, ela não vai causar. Por quê? A pessoa já precisa estar organicamente predisposta àquele tipo de doença psíquica que vai desenvolver com o tempo e pode ser potencializado a partir da mediunidade. Só dando boa noite, pessoal que entrou. Rosa, seja bem-vinda. Monique, seja bem-vinda. Márcia, Regina, Dona Cida, Nath Campos. Retomando rapidamente aqui o que a Ju falou, e vejam. Lembra o pessoal da água. Lembra então, pode falar, Jana, vai lá. Coloquem o copinho de água de vocês aí ao lado, por favor, que a gente falou no início, mas muita gente não tava, né? Então, lembrem do copinho de água, por favor. Exato. E agora? É G ou Gé? Gé, né? Gé. Tá. Tudo bem, Gé? Você conhece, então? Conheço, é amiga minha. Ah, tá. Essa é a minha. Será Gé ou Gé? Mas Gé, seja bem-vindo. Gé então. de Jéssica. Ah, tá. Pô, explicado. Então, beleza. Seja bem-vinda, Jéssica, para eu não confundir. Vejam, mediunidade é um estágio de desequilíbrio na saúde? Não. Pode causar a fadiga? Sim, pela questão do fluido que é gasto durante o desenvolvimento mediúnico, principalmente nas manifestações físicas. Ele pode causar loucura? Não causar loucura, mas aquelas pessoas que não têm o desenvolvimento psíquico e equilibrado, a pessoa já não tem. Ela pode, de algum modo, auxiliar com que a pessoa não volte. É porque, assim, vamos pensar da seguinte maneira. A pessoa que já não tem uma questão psíquica bem desenvolvida, qualquer atividade que ela faça, que demande muita questão mental, pode gerar desequilíbrio, um maior desequilíbrio. Então, a mediunidade, nesse caso, também poderia ser, mas ela não é causa de nada disso. Então, toda pessoa que tem não uma condição psíquica formada muito boa, ela deve se abster de atividades que superexcitem o pensamento, para não gerar desequilíbrio.
esse é o cuidado que se deve ter. Então, imaginem uma casa espírita devidamente preparada, num ambiente preparado, com pessoas ali responsáveis pelo desenvolvimento do trabalho. Elas normalmente permitiriam que pessoas que estão com dificuldade na formação psíquica de desenvolverem a mediunidade, elas permitiriam? Talvez não. Até que haja um reequilíbrio, uma questão mais de refazimento, de bem-estar, para que daí sim, futuramente, possa desenvolver a questão mediúnica. Mas aquele que já tem dificuldade não é aconselhável para não piorar o estado que essa pessoa, no estado em que essa pessoa se encontra nesse momento. Por isso, esses cuidados são tão importantes e por isso, numa casa preparada para que os responsáveis identifiquem e possam fazer a diferenciação, encaminharem ou não as pessoas para o desenvolvimento, possam encaminhar as pessoas para o desenvolvimento ou não encaminharem as pessoas para o desenvolvimento mediúnico. Certo? Muito cuidado. Muito bem. Só que daí nós ficamos numa segunda parte, que a Jana vai discorrer para a gente. Sim, vamos lá falar dos kids, né? Dos babies, das crianças, jovens e adolescentes. Estou aqui para representar a minha classe, tá? Vamos lá. Kardec questionou os espíritos se seria inconveniente desenvolver a mediunidade nas crianças. E aí os espíritos respondem que sim, é inconveniente, não é o correto a se fazer, né? Até porque as crianças e na adolescência, né, estão em fase de crescimento. Então, essa questão orgânica das crianças vai ser muito prejudicada se colocar aquela criança ali num centro espírita e falar para ele assim: você vai se desenvolver, você vai dar um passe, você vai se desenvolver mediunicamente. Então, essa questão orgânica da criança que está se desenvolvendo, ela está. Os órgãos da criança não estão formados corretamente, principalmente o pensamento da criança não está formado, acarretaria muitos problemas. Por favor, né? Vamos parar de mexer aí? Então, Kardec diz que desenvolver a mediunidade em crianças pode trazer inúmeras problemáticas aí para essa criança, né? O organismo delas poderiam ser muito abalados. E aí, por um outro lado, ele questiona sobre as crianças que naturalmente são médiums, né? Aquelas crianças que produzem efeitos físicos, escrita, visão, aquelas crianças que vêm por bem. Ninguém nunca tentou estimular aquilo forçadamente naquela criança, né? Ela vê porque ela tem a mediunidade ali naturalmente. Nesse caso, é devido ser acompanhado num centro espírita para que essa criança ela seja auxiliada da melhor maneira possível. Até porque se for deixar ela sozinha com tudo isso, pode acarretar problemas para ela, né? Porque ela pode não saber como lidar com aquilo, como ser cuidado corretamente. Então, ela estar dentro de um centro espírita que vai auxiliá-la da melhor maneira possível, ter um. Como que fala? Eu esqueci o nome agora. Direcionamento? Não, ter uma pessoa ali que vai direcionar essa questão, esqueci o nome da diretor doutrinário, né, que chama. Eu acho que é isso. É, né? Enfim, ter uma pessoa ali que tem uma experiência, que conhece, que sabe como direcionar aquela criança, aquele adolescente da melhor maneira possível, vai ser o melhor a se fazer, certo? Eu acho que é isso. Quase nem Exatamente. conhecemos. Quase nem conhecemos. Nem estamos sob a tutela de um nome ou um cargo desse. Gente. Desculpa aí, Carlinhos. Boa, Vera. Não, mas me fugiu também. É porque a gente tá pensando, eu estava pensando num responsável espiritual, mas nesse caso, dirigente é a palavra correta que a Jana estava buscando. Exatamente estava a palavra que me fugiu.
essa criança ela tendo um dirigente ali para direcionar ela, como lidar com aquilo, em que momentos que ela pode usar, em que momentos que ela tem que se proteger, como que vai ser utilizado, como que ela vai separar o que é bom do que é ruim. E além do mais, tem uma outra questão que eu preciso falar, que principalmente por efeitos físicos, seria muito prejudicial, né, para a saúde da criança, porque ela está ali se desenvolvendo, então isso seria ruim para ela, né, essa questão dos efeitos físicos, e também da escrita, né? A criança, sei lá, vamos colocar aí quantos anos a criança tiver, ela não vai conseguir discorrer um pensamento de um espírito corretamente, saber separar aquilo da maneira que um adulto saberia discorrer e passar o pensamento que aquele espírito quer, né? Ela não vai saber interpretar isso da melhor maneira. Então seria muito difícil se ela não tivesse um dirigente ali ao lado dela para direcionar corretamente. Vou lá só dando boa noite aqui para a Edenir, também acabou de chegar. E Rita, Carlos Lourenço. Tinha mais alguém que eu acho que eu passei. E Aparecida Miranda, boa noite, seja bem-vinda também. Vamos lá. Alguns cuidados aqui. E até para facilitar o pessoal, vamos diferenciar agora criança de adolescente. Como a Jana disse, e o texto tá tratando bastante, em crianças, deve-se estimular o desenvolvimento da mediunidade? Não. Isso não impede de falar das questões morais relacionadas ao espiritismo. O aprendizado, a questão doutrinária, as questões morais, todas as pessoas podem começar a ter os primeiros princípios desde a mais tenra idade. Por mais novo seja, tanto que muitas casas espíritas têm a evangelização infantil, tem a mocidade e tudo mais, para dar o pensamento, o conhecimento e tudo mais. Então, a criança, ela pode ter o conhecimento espírita? Sim. Deve-se estimular o desenvolvimento mediúnico? Não. Exceto, como a Jana disse, naquelas crianças que já têm ou já apresentam certa mediunidade e, às vezes, podem ver espíritos ou ouvir espíritos, passam a ter um contato natural com os espíritos à sua volta. Nesse caso, é o ideal ela começar a participar para organizar e ser direcionado para controlar da melhor maneira possível isso. Fundamental. Então, deve-se estimular? Não. Mas para aquele que tem, vamos aprender a controlar? Sim. Porque aquele que já tem, o organismo já está mais preparado para aquilo. Então, não vai estimular o desenvolvimento, que já tem a abertura. Só vai estimular agora um pouco mais de controle, de desenvolvimento organizado para que isso aconteça. Como a Jana também disse, aqui deixando muito claro, a criança não tem maturidade de ideias, da superexcitação do pensamento para entender, por vezes, a quantidade de ideias e pensamentos que estão lhe sendo sugeridos. E se ela não tem condição de lidar com essa superexcitação do pensamento, ela não vai ter condição de receber e, eventualmente, por exemplo, na psicografia, conseguir escrever, até por falta de maturidade para que isso aconteça. Por falta de vocabulário, por falta de condição de escrita, realmente, que ela, como criança, está desenvolvendo. Então, é razoável colocar uma criança para fazer isso? Não. Tudo bem? Me interrompam, Ju ou Jean, na hora que vocês quiserem. Só que aí é uma observação. Por exemplo, o nosso centro, ele tem uma limitação legal no estatuto nosso, dizendo que a mediunidade só pode ser desenvolvida em adolescentes acima de 16 anos. Porque, pela lei, abaixo de 18, ele não tem condição de se determinar ou ser responsável pela sua própria vida. Mas a partir dos 16, com um pouco mais de formação e sendo autorizado pelos pais, pode ser um caminho natural o desenvolvimento? Sim, mas com autorização e acompanhamento dos pais. Abaixo de 16, no nosso centro, nós normalmente autorizamos? Não. Em cuidado com o texto que está aqui para não superexcitar o pensamento desse adolescente que ainda está em formação. E vejam,
Como a Ju disse, imagine um adulto que já tem, às vezes, uma dificuldade de uma formação intelectual ou mental. É aconselhável ele desenvolver a mediunidade? Não. A criança normalmente tem essa dificuldade? Sim. E começa a melhorar um pouco ali, ou está mais estabilizado, equilibrado, organicamente na adolescência. Então, a partir da adolescência, já é possível participar mais ativamente dessas atividades? Aí sim. Mas muito abaixo de 16 anos, se não forem aqueles que já têm muito caracterizada a mediunidade, é aconselhável estimular o desenvolvimento? Não. Vamos lembrar mais uma vez, o cuidado, a formação mental é importante, o equilíbrio psíquico é fundamental e a superexcitação das ideias e pensamentos também precisamos tomar cuidado. Certo aqui? Além de a transição da criança para adolescência é muito problemática, né? Todo mundo sabe que a criança entra aí num surto psicótico, porque, por exemplo, eu, aos 14, era doida da cabeça, era muito chata. Então, todo mundo sabe que tem essa questão de hormônio, tem isso, tem aquilo. São várias questões que a criança e o pré-adolescente, o adolescente está aprendendo a lidar com sentimentos. São inúmeras questões que nessa fase ele está aprendendo a lidar com tudo aquilo. Imagina lidar com todos esses problemas na adolescência, mas essa questão de desenvolver a mediunidade forçadamente, né? Porque se a criança e o adolescente não têm a mediunidade natural, ele vai ter que ir lá e querer desenvolver aquilo. Só que e se o adolescente não quiser? Porque normalmente é o que acontece, né? Nenhum adolescente, por própria vontade, ou são poucos que isso acontece, que vão querer ir ao centro e ficar lá sentado tentando desenvolver uma coisa que não tem. Normalmente isso é mais pela vontade dos pais, né? E, nossa, é muito problemático isso pro adolescente, né, principalmente. Inclusive, essa dificuldade que a Jana relata em relação a essa transição entre a infância e a adolescência, a gente também já estudou à luz da doutrina, a gente já sabe também em relação que há ali, vamos dizer assim, o verdadeiro encontro, vamos criar uma ilusão assim, um verdadeiro encontro do verdadeiro eu daquele espírito, né? Então, enquanto criança, ele precisa ter aquele momento para que ele acolha a boa orientação daquela família, para que os pais ensinem aquilo que vai de encontro a ser bom, as boas escolhas, a educação mesmo. E logo depois, quando começa esse processo da transição da infância para a adolescência, que a gente já sabe que é um período um pouco mais complicado, é porque vai ficar mais acentuado as tendências que o espírito traz daquilo que ele acumulou num passado, em vidas passadas. Então, é o choque. O que ele é, em essência, e aquilo que ele, de fato, aprendeu para ali ser um impulso para que ele, quem sabe, acolha os bons ensinamentos que aqueles pais direcionaram. Então, a doutrina também nos esclarece dessa dificuldade que a Jana falou, esse trabalhão que a gente tem nessa transição da infância com a adolescência. Vamos lembrar aqui que quando estudamos isso no Livro dos Espíritos, até nos primeiros anos, isso acontece por uma proteção, como a Ju disse. É a possibilidade, é uma ligação do espírito com o corpo vai se desenvolvendo, recebendo orientação dos pais, principalmente. Vai recebendo um pouco mais, vai se adequando mais o corpo e o espírito, e vamos colocar assim, esse encontro mais literalmente o que é complicado é assim, porque muita gente fala da fase da adolescência que é difícil. E para o espiritismo é a fase de adequação final entre o espírito e o corpo? Sim.
Isso acontece trazendo, como a Ju disse, todas as tendências de outras encarnações. Então, não é que o adolescente mudou nessa transição. É porque ele está mostrando espiritualmente, mais diretamente, quem ele é. Só que daí ele traz essa bagagem de quem ele é do passado, somado a essas questões que ele aprendeu da educação moral dos pais, principalmente, e a partir daquela fase da aborrecência, adolescência para frente, ele passa a ser muito mais responsável pelos atos da vida cotidiana e a responsabilidade sobre a vida espiritual. Mas ali não é o estar perdido, soma-se uma série de questões. Mas a partir dali ele demonstra a tendência mais direta de quem ele é. Então a Jana era chata? É porque ela é chata em essência. É até hoje. Mas uma chatice um pouco mais controlada. Eu realmente era chata, gente. Ainda é, Jana. Ainda é, porque você não convive tanto com você mesma quanto a gente convive com você. Bendita seja a doutrina dos espíritos que organiza e regula esses seres. Bendita seja. Não é assim que funciona, parem de me difamar. Mas se no início da minha adolescência, lá aos 13, 14 anos, não tivesse tido esse auxílio das questões morais e espirituais ali no centro, talvez eu nem estaria aqui na live hoje. Porque eu era bem complicadinha, viu? Não que eu fazia nada de errado, mas é porque era adolescente. Não queria muito saber de estudar as questões morais. Aí o Carlinhos ficava mesmo no meu pé, enchendo o meu saco, ele e a minha mãe. Porque eu tinha que ler os livros da doutrina, estudar e participar dos estudos e tudo mais. E aí estou aqui hoje. Mas foi muito importante esse início, colocar um pouco na caixinha, para que hoje eu me adeque melhor a essa caixa, entendeu? E literalmente não é fácil, porque, e aqui eu já vou responder a pergunta da Marlene, mas aqui é tomar cuidado com a existência, porque muitas crianças e muitos adolescentes, eles têm um contato com o espiritismo, mas chegam talvez na idade ali, no começo da fase adulta, eles não querem mais esse tipo de comprometimento. Mas para aquele que aprendeu os princípios, que participou das atividades, percebe que isso é essencial para dar uma direção e um equilíbrio para a vida? Sim. A maior parte das crianças e adolescentes abandonam. Alguns poucos perseveram, e os que perseveram progridem nessa questão mental, nessa questão emocional, nessa questão do equilíbrio. Isso é fundamental. O Espiritismo proporciona isso. Isso tem um pouco a ver também aqui com o que a senhora Marlene coloca. Como diferenciar a manifestação mediúnica de problemas mentais? Literalmente, se nós acompanhamos, e aqui é fundamental, estamos falando de desenvolvimento das questões mediúnicas. Numa casa devidamente preparada, num primeiro ponto, numa casa devidamente preparada, nós passamos a conhecer as pessoas e suas tendências? Sim. Então, numa casa devidamente preparada, que há um começo e aquela pessoa começa a frequentar regularmente, começa a desenvolver o trabalho, é possível, de forma simples e fácil, diferenciar o que pode ser uma questão mediúnica de uma questão mental? Pode, porque você já conhece a pessoa e sabe que, às vezes, pode ter uma interferência espiritual que desequilibrou aquela pessoa. Mais fácil identificar. Se não se conhece aquela pessoa, como é que faz a diferenciação? De qualquer maneira, o Espiritismo proporciona, através das próprias atividades dentro do centro, que são acompanhamento, a preleção palestra, a transmissão fluídica pelo passe, as conversas. É possível começar a tranquilizar e equilibrar essa pessoa que passa por esses problemas mentais? Sim. Vai possivelmente curá-la completamente? Não, mas vai amenizar uma série de inconvenientes que se tenha? Sim. E se for identificado a partir dali, e aí vem uma questão de acompanhamento espiritual e da medicina, porque o centro espírita dá o acompanhamento espiritual, mas as pessoas, tanto quanto dúvidas tiverem, precisam do acompanhamento das questões humanas, da ciência, da medicina. Então, identificando que tem uma desordem da questão mental, elas devem fazer o acompanhamento na questão humana
eventualmente com medicação se for necessário, mas isso não impede de fazer o equilíbrio regular e contínuo na casa espírita. Vai desenvolver a mediunidade? Como a gente disse aqui, não. Não, porque ela já tem a má formação ou mal desenvolver, o desenvolvimento psíquico aqui não está completo. Se não está completo, não é aconselhável participar de atividades mediúnicas. Mas em nenhum momento está proibido participar das atividades espirituais religiosas, que é o quê? Estar na casa espírita, fazer oração, estudar, aprender, receber eventualmente a transmissão fluídica pelo passe. Tudo isso faz parte desse tratamento espiritual mais completo. Então, de forma simples, só para responder aqui, como se nós conhecermos a pessoa, é possível, dentro do centro espírita, saber se é uma questão espiritual ou uma desordem mental. Se nós não conhecemos a pessoa, ambos os tratamentos podem ser feitos em conjunto. A pessoa procura acompanhamento médico, mas nada impede que ela possa estar no centro espírita cuidando também, porque nós estamos falando dentro do centro espírita, muito mais do que cuidar do corpo, nós estamos cuidando do espírito. Equilíbrio, tranquilidade, paz, aprendizado, questões morais, tudo isso fortalece quem nós somos como espíritos, e isso é fundamental. Se ficou dúvida sobre isso, por favor, muitas vezes também as pessoas podem imaginar que o centro espírita ele é designado somente para o desenvolvimento da mediunidade, né? E, de fato, a gente esquece desse cuidado do espírito. Então, nem sempre o centro espírita vai estar ali única e exclusivamente para fazer. Muito pelo contrário, identificando essa questão da loucura, né? Essa questão do desequilíbrio, desenvolver a mediunidade estaria colaborando de forma completamente negativa. Então, por vezes, é melhor e mais indicado realmente a gente cuidar do espírito do que da mediunidade em si. Aqui eu chamo a atenção para uma frase de Kardec nesse capítulo. Deve-se afastar da prática mediúnica por todos os meios possíveis, as que apresentem os menores sinais de excentricidade nas ideias ou de enfraquecimento das faculdades mentais, porque são evidentemente predispostas à loucura, que qualquer motivo de superexcitação pode desenvolver. Voltando, nós estamos falando de mediunidade. É aconselhável a mediunidade? Não. Mas o tratamento espiritual, o acompanhamento e passe sempre vai ser saudável em qualquer circunstância? Sim. Ô, Jana, aqui a Né escreveu para você aqui, ó, os teatros se atraem. Eu só não sei de quem que ela está falando, de você com quem que ela está falando. Eu também não sei. Isso é só um detalhe. Qualquer dúvida aqui, fique à vontade, pode colocar aqui dentro do possível, tentaremos esclarecer. Então, quem tiver, em quaisquer circunstâncias, quem estiver precisando, tratamento espiritual religioso é importante para o equilíbrio espiritual, nunca vai fazer mal. Sempre é motivo de refazimento, de revigorar as vibrações, revigorar os fluidos, equilibrar da paz ao pensamento, revigorar a fé em alguns momentos que podemos ter dificuldades. O trabalho espiritual religioso é para isso. Então, o centro espírita sempre vai ser saudável. O que nós estamos aconselhando é, em alguns momentos, a mediunidade não ser adequada, mas o acompanhamento no centro espírita sempre será saudável. Tudo bem? Jana, mais alguma coisa? Não, tudo certo. Ju, mais alguma coisa? Não, Carlinhos, tudo certo. Então, esse capítulo, como é breve, assim, direto, meio, 3 páginas. Rápido, né? O pessoal ainda tem 5 minutos aí. O pessoal ainda tem 5 minutos aí para fazer pergunta, hein? O Carlinhos está disposto a responder. Agora, nossa, você tem que virar a mão, é o contrário mesmo a tela, né? A Jana está disponível e a Ju está disponível.
Mas esse capítulo é breve, mas é muito importante tomarmos cuidado. Mediunidade, quando o corpo estiver bem, às vezes muito cansado, não adequado, qualquer suprecitação de ideias pode prejudicar. Então, o maior cuidado possível, mas dentro de uma casa espírita, os dirigentes ou os responsáveis, tanto quanto possível, saberão conduzir essas questões para que seja da melhor maneira possível. Certo? Sim. Lembremos, então, o capítulo anterior. Formação dos médios, lugar devidamente preparado e equilibrado. Estando dentro do centro espírita, o melhor direcionamento possível será dado. Próxima semana será o papel dos médios das comunicações, é um capítulo um pouco maior, ele vai se estender um pouco mais, mas também quem puder já adiantar a leitura vai facilitar para, inclusive, vocês poderem fazer perguntas para as pessoas que farão a apresentação, deve ser a minha irmã, a Bárbara, e a minha mãe. Certo? Certo. Ju, então vamos partir para o encerramento antes dos recados finais, pode ser? Vamos sim. Pessoal, mais uma vez, a água para a gente finalizar. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, agradecemos imensamente por mais essa oportunidade, por mais este momento de estarmos aqui reunidos, empenhados em compreendermos esta doutrina que, além de nos confortar para as questões da vida, nos esclarece, nos coloca no caminho para entendermos as questões que envolvem a nossa vida espiritual e a nossa vida física. Portanto, Pai, agradecemos por mais esta oportunidade e aproveitamos essa oração para pedir a Tua bênção e a Tua proteção para todos nós, para a nossa semana, para as nossas atividades, para os nossos familiares. Que o Teu auxílio, que o Teu amparo chegue a todos aqueles que estiverem precisando. Que assim seja. Jana? Recado? Olha, ele nem avisa a gente, coloca a gente em maus lençóis. Pessoal, esse número aí que vocês estão vendo é o WhatsApp do centro, tá? Nós não atendemos ligações, só mensagem, pedidos de passe, atendimento virtual, vocês podem mandar lá. E é o mesmo número para o Telegram, certo? Tchau, Jana. Tchau, Ju. Beijo, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. E até a próxima. Tchau, Ju. Tchau, Carlinhos. Tchau, Jean. Boa noite, pessoal. Obrigado mais uma vez pela companhia de todos. Beijo. Jana, Ju, obrigado mais uma vez pela companhia, todos que nos acompanham. Muita tranquilidade e paz nessa semana. Possamos aproveitar e estarmos preparados aqui para a próxima semana. Obrigado a todos mais uma vez. Tchau.